Nossas duas esquadrilhas se dirigiam para o rio Yalu. Foi quando vimos os MiG que vinham na nossa direção. Vi que um MiG se aproximava por baixo do meu companheiro. Gritei para que ele virasse à esquerda. Quando ele virou, o tive diante de mim e disparei. O MiG girou e com isso me coloquei atrás dele. Aproximei-me uns 150 metros e disparei outra vez. Tudo sobre aviões de combate. A guerra aérea na Coreia. A Guerra da Coreia foi a linha divisória do conflito. Em apenas 3 anos, os reatores substituíram a maioria dos aviões com motor a pistão da Segunda Guerra Mundial. As considerações geopolíticas dominavam os combates. Havia uma ameaça real. Aquele conflito localizado poderia envolver todo o planeta numa guerra. Depois da Segunda Guerra, a ONU criou uma fronteira artificial, o Paralelo 38, que separava a Coreia do Norte da Coreia do Sul. Durante 1950, deram-se frequentes incidentes próximos a essa demarcação. A rivalidade aumentou e em 25 de junho daquele ano, depois de uma importante mobilização secreta, 8 divisões do exército norte-coreano comunista cruzaram o Paralelo 38 e invadiram a pró-ocidental República Democrática da Coreia. O objetivo dos invasores era o de reunificar todo o país em um único governo comunista. Estas divisões contavam com a cobertura das unidades aéreas de combate de fabricação soviética. A resistência das Forças Armadas do Sul foi rapidamente aniquilada. No entanto, a ONU rechaçou de imediato a agressão norte-coreana e enviou todos os reforços ocidentais possíveis para a região do conflito. Os grupos de porta-aviões dos Estados Unidos foram enviados ao Mar do Japão. À medida que as forças norte-coreanas avançavam para Seul, era urgente realizar a evacuação dos cidadãos norte-americanos e dos membros do governo da Coreia do Sul. Para essa missão, foram designados os transportes Douglas da Air Force. A missão era tarefa para os únicos aviões de combate no Japão, os antigos reatores Shooting Star e os caças Twin Mustang. Dois dias depois da invasão, 4 Ilyushin norte-coreanos e 3 caças Yak-9 foram abatidos quando tentavam evitar a evacuação aérea. Os comunistas avançaram em direção ao sul e, em 28 de junho, tomaram a capital e sua base aérea de Kimpo. Para a Força Aérea Norte-Americana, era urgente um apoio aéreo às tropas. Com esta finalidade, foram enviadas 3 esquadrilhas de F-51 Mustang de ataque à superfície.
Paralelamente, os F-80 Shooting Star garantiam a defesa contra os caças Yak norte-coreanos. Apesar de bastante rápidos, estes aviões não eram muito manobráveis. Porém, os pilotos do Shooting Star o converteram num excelente caça para o ataque à superfície. Com o compromisso de apoiar a defesa da Coreia do Sul, a ONU convocou as forças terrestres para impedir o avanço comunista. 6 países enviaram pilotos e aviões e os soldados de 16 nações foram deslocados para a zona do conflito. Mas a maior contribuição foi da Força Aérea. Os bombardeiros ligeiros B-26 Invader e os pesados B-29 Super Fortress foram enviados para bases do Japão e contribuíram com uma maior força de ataque. O poder aeronaval também se estendeu de forma similar, com um grande número de aviões norte-americanos, britânicos e australianos deslocados para aquela região. Os rápidos porta-aviões dos Estados Unidos transportavam, cada um, 80 aviões de 9 modelos diferentes. 3 deles formavam a principal força de combate. Os demais realizavam missões especiais, como os ataques noturnos ou de reconhecimento fotográfico. O principal avião de combate da Marinha na Coreia foi o Douglas Sky Rider. Armado com 4 canhões de 20 milímetros, possuía uma excelente capacidade de armamento. O Sky Rider podia transportar quase 4 toneladas em bombas e foguetes. O principal caça foi o Grumman Panther, um reator de asas retas armado com canhões e que tinha por missão dar cobertura aérea aos aviões de ataque dos porta-aviões. Os ataques mais mortíferos foram realizados pelo veterano Walt Closer. Durante a guerra, tanto na Marinha norte-americana como no Corpo de Marines, este avião teve um papel de destaque pelo seu rendimento nos ataques à superfície e no apoio às tropas. A Fleet Air Arm, divisão aeronaval, também prestou uma importante contribuição ao poder aéreo. Sua força era exclusivamente composta por aviões com motor a pistão, como os caça-bombardeiros Fairley, Firely, o Supermarine Seafire e os caças Sea Fury. O Hawker, um dos mais rápidos, foi sem dúvida alguma o melhor caça com motor a pistão de todos os tempos. No início de julho, foram realizados os primeiros ataques dos porta-aviões contra as bases aéreas norte-coreanas. Em agosto, os bombardeiros B-26 e os B-29 da Força Aérea Norte-Americana, responsáveis por esta missão, atacaram todas as conhecidas bases aéreas inimigas do norte. Em outubro, 110 aviões, a maior parte da força norte-coreana, foram destruídos ainda em terra. A destruição da ameaça aérea permitiu aos B-29 realizarem, sem resistência, os seus ataques contra os alvos industriais do norte. No entanto, estas eram pequenas vitórias. A situação da ONU na guerra em terra firme piorava progressivamente. Com o avanço das tropas comunistas, foi ampliada a campanha de interdição para atacar as principais rotas de abastecimento em direção ao sul e para impedir o avanço das colunas blindadas norte-coreanas pelas estradas e pontes. Apesar destes esforços, tudo indicava que as debilitadas forças terrestres da ONU se veriam obrigadas a abandonar a Coreia.
Em setembro, o exército da Coreia do Norte já tinha tomado todo o sul, com exceção de uma pequena área no extremo sudeste conhecida como Perímetro de Pusan. Como a ONU não possuía bases aéreas utilizáveis na Coreia do Sul, quase todas as suas operações aéreas foram realizadas desde os porta-aviões ou do Japão. Para salvar a Coreia, as forças da ONU necessitavam uma excelente estratégia. No dia 15 de setembro, o comandante das Forças Gerais da ONU na Coreia, o general Douglas MacArthur, realizou a Operação Chromite, um espetacular ataque anfíbio sobre Incheon. A brilhante realização do desembarque da 1ª Divisão de Marines, considerado o maior assalto anfíbio depois do dia D, foi estratégico. O apoio aéreo foi dado por 6 aviões que atacaram as rotas avançadas de abastecimento do exército da Coreia do Norte. O plano de MacArthur foi bem sucedido. O desembarque foi coordenado com uma saída terrestre desde Pusan. Em pouco tempo, o exército comunista foi sistematicamente destruído. No dia seguinte, Seul esteve sob a proteção das tropas da ONU e em 2 dias a base aérea de Kimpon foi recuperada. Com esta implacável derrota, o exército norte-coreano retirou-se até o paralelo 38. No final de setembro, existiam apenas poucas forças comunistas organizadas ao sul da fronteira. A superioridade aérea da ONU foi determinante para conter o exército norte-coreano. O domínio do espaço aéreo seria decisivo nessa guerra. A ONU tentou consolidar sua posição e suas forças penetraram na Coreia do Norte. A aviação tática aniquilou as colunas norte-coreanas. No dia 19 de outubro, as forças da ONU, depois do avanço até o coração da Coreia do Norte, capturaram a capital Pyongyang. Autorizada pela ONU, suas forças tinham como missão garantir a paz em toda a Península Coreana. A aviação da ONU começou a operar das bases aéreas capturadas. Wonsan converteu-se numa base para os Corsair e os caças noturnos Tiger Cat do Marine Corps. No final de outubro, a maior parte das forças da ONU tinha chegado ao rio Yalu, na fronteira entre a Coreia do Norte e a China. Com a entrada em cena das forças da USAF, as da ONU poderiam regressar a casa para o Natal. Depois de 3 meses em combate, a expectativa para essa guerra era de que tivesse terminado e as negociações de paz seriam então retomadas. Porém, uma guerra é feita de surpresas e a China comunista fez uma ameaça de intervenção